Existe um silêncio que está gritando no mundo de hoje. Coisas que antes eram consideradas perigosas, destrutivas, vergonhosas, agora são tratadas como uma profissão, como um estilo de vida, como um direito. E a pergunta que vai ouvir agora não é opinião, não é cultura, não é tendência, é Bíblia pura. E é algo que muitos evitam falar. Você já reparou como nos últimos anos a prostituição ganhou um brilho falso? É vendida como liberdade, como empoderamento, como independência financeira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se é liberdade, por que tantos choram depois? Se é empoderamento, por que tantos se sentem vazios? Se é independência, por que tantos vivem presos a traumas, humilhações e riscos? A verdade é que existe uma batalha espiritual por trás disso. E hoje você vai entender por que o inimigo trabalha tanto para normalizar aquilo que destrói a alma. Fica comigo até o fim, porque essa mensagem pode mudar totalmente a maneira como você enxerga esse tema menos, e talvez te ajude a libertar alguém que você ama. A normalização não é acidente, é estratégia. Sabe o que mais impressiona? A Bíblia já alertava há séculos que chegaria o tempo em que o mundo chamaria o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20 fala exatamente isso, e é exatamente o que está acontecendo. O que antes era escondido, agora é exaltado. O que antes era reconhecido como ferida, agora é vendido como liberdade. O que antes destruía famílias, agora vira assunto banal nas redes sociais. E isso não aconteceu por acaso. O mundo está sendo treinado, aos poucos, a achar normal aquilo que Deus chama de prostituição, adultério, desonra e destruição emocional. Por quê? Porque a prostituição mexe com 3 áreas que o inimigo mais quer atacar. Identidade, menos a pessoa passa a acreditar que seu valor está no corpo. Propósito, ela vive do imediato e perde a visão do futuro. Espírito, o ato físico abre portas espirituais. A normalização veio para quebrar a sensibilidade espiritual das pessoas. O que a Bíblia realmente diz sobre a prostituição? A Bíblia não trata a prostituição como um estilo de vida. Ela trata como um tipo de cativeiro espiritual. Provérbios 7 descreve isso com detalhes. É como se Deus estivesse desenhando para nós o processo de destruição. Começa com um convite inocente. Depois vira algo prazeroso. Mas no fim, o texto diz que leva à morte, menos morte emocional, espiritual e, muitas vezes, física. Em Coríntios 6:18, Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Não é tomem cuidado, é fujam. Porque esse é um tipo de pecado que não fica só no corpo. Entra no espírito, prende, amarra, machuca. E sabe por quê? Porque o sexo foi criado por Deus para ser algo espiritual também. Quando a intimidade é feita fora do propósito, ela deixa de unir e passa a quebrar por dentro. Verdade que vendem hoje, o discurso moderno, é bonito. Cada um faz o que quer. Meu corpo, minhas regras, é profissão. Mas a realidade por trás é bem diferente. Pessoas entrando para pagar contas. Mulheres e homens com traumas profundos. Crises de ansiedade, depressão, vícios, extorsões, abusos, ameaças,
pessoas perdendo a capacidade de amar, feridas emocionais que duram anos. O que está acontecendo é uma distorção do valor da pessoa. O inimigo tenta transformar um corpo criado para ser templo do Espírito Santo em mercadoria. A Bíblia nunca chamou isso de liberdade. Chamou de opressão espiritual. Jesus sempre ofereceu caminho de restauração, não de acusação. Uma das coisas mais lindas na Bíblia é como Jesus tratou pessoas que viviam exatamente nesse contexto. A mulher adúltera, a mulher samaritana, as mulheres que tinham passado marcado por vergonha. Jesus nunca as humilhou. Ele nunca apontou o dedo, ele nunca cancelou, ele nunca disse, você é isso. Ele disse, vai, e não peques mais. Jesus sempre ofereceu recomeço, cura, identidade, valor, perdão, futuro. Isso mostra algo poderoso. A prostituição não define ninguém. O pecado não define ninguém. O passado não define ninguém. A normalização do mundo tenta dizer: esse é seu destino. Jesus diz: esse é seu passado, seu futuro eu posso transformar. 5. Por que o inimigo quer normalizar tanto isso? Porque a prostituição mexe com 3 áreas espirituais muito profundas. 1. O corpo. Templo. Satanás odeia tudo que Deus criou para ser santo. Quando o corpo vira instrumento de dor, ele sente que venceu. Quando a pessoa passa a achar que seu único valor é ser desejada, ela perde a identidade verdadeira. 3. O espírito, menos aliança, toda intimidade cria laços. Laços podem aproximar de Deus ou podem aprisionar. Por isso, o inimigo tenta pintar tudo como se fosse normal, porque quando a pessoa perde a sensibilidade, ela perde o medo das consequências. 6. A mentira mais perigosa é só um trabalho. Não é. É espiritual, é emocional, é psicológico, é físico, é crítico. Se fosse apenas um trabalho, não existiriam tantas histórias de trauma, abuso, vícios, baixo interior, dificuldade de relacionamento, perda de autoestima. A normalização tenta esconder isso. A Bíblia, ao contrário, revela tudo. Ela não esconde o dano que isso causa. Não mascara. Não romantiza. O que Deus oferece como alternativa. Deus não apenas alerta, menos Ele cuida. Ele traz cura. Ele restaura a identidade. Ele devolve valor. Ele transforma histórias que o mundo já tinha desistido. Ele não oferece condenação, oferece vida nova. E essa é a mensagem que o mundo precisa. Não é sobre acusar quem está dentro dessa realidade. É sobre libertar, curar. 8. Por que você precisa ficar atento ao que o mundo está normalizando? A normalização é tão sutil que muitos já estão aceitando coisas que jamais aceitariam antes. E a Bíblia diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Por isso precisamos vigiar o que consumimos, o que defendemos, o que compartilhamos. Porque tudo isso molda a mente. E quando a mente é moldada pelo mundo, a fé enfraquece. Final, a prostituição está sendo normalizada. Mas não porque é boa, não porque liberta, não porque faz bem. Está sendo normalizada porque o inimigo quer destruir identidade, propósito e espírito. Mas Jesus veio para fazer exatamente
o contrário. Libertar, curar, que é porque Deus tem um propósito com essa mensagem. Você não está vendo esse vídeo à toa. Talvez Deus queira abrir seus olhos. Talvez Ele queira usar você para abrir os olhos de alguém. Talvez Ele esteja te chamando para interceder, ajudar, amar e resgatar. O mundo normaliza, mas Deus transforma.